Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2023. Como você sabe, nós estamos estudando sobre fé. E a lição de hoje, a lição de número 11, tem como tema Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Um pouco sobre a doutrina da Trindade, afirmando a pessoalidade e a individualidade do Espírito Santo e também a sua comunhão e participação na natureza de Deus. Lembrando que você, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. É isso mesmo, slides da EBD prontos para serem usados e com imagens de qualidade. E assim você tem muito mais tempo para estudar. Nós já temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui no ebdemfoco.com. É só você ser um assinante, se tornar um assinante do ebdemfoco.com e você terá acesso a todo esse conteúdo. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade, pensando em você, na sua escola bíblica, na sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, diz: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aqui, Jesus, quando já próximo de sua despedida, ele então fala do Espírito Santo, promete o Espírito Santo e ele faz uma descrição de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer por quem ele é e por quem o mundo é. O mundo não consegue percebê-lo e nem recebê-lo. Mas nós conhecemos porque ele habita em nós. Como diz o próprio João na sua carta, ali na primeira carta, ele diz: mas vós tens a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Ou seja, vós tens a unção de Cristo, do Espírito de Cristo. O Espírito Santo mora em nós. O resumo da lição nos diz: somente por meio da ação do Espírito Santo o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino. É por isso que o próprio Jesus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O texto bíblico da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versos de 7 a 15. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já deve ter feito a leitura do texto. Vamos para a nossa introdução. Você crê que o Espírito Santo é Deus? Se sua resposta foi afirmativa, com certeza você vai gostar da temática da lição deste domingo. Infelizmente, muitos crentes têm um conceito errado a respeito da terceira pessoa da Trindade. Segundo Stanley Orton, o Espírito Santo tem sido negligenciado no decurso dos séculos. Você crê que o Espírito Santo é Deus? Acredito que uma das doutrinas bíblicas que mais foi debatida na história, mas que quando se consolidou, foi tema vencido,
é a doutrina da Trindade, né? Porque, na verdade, é interessante a gente observar que para crermos no Espírito Santo, como a Bíblia nos fala, como a Bíblia nos revela, é preciso absolutamente crermos que o Espírito Santo é Deus, que ele é um com Deus. Porque se ele tem a importância que a Bíblia nos apresenta, então ele deve ser Deus. E se ele é Deus, nós devemos então nos relacionar com ele. Até porque é isso que a Bíblia diz. O Espírito Santo é o Consolador, é aquele que está no dia a dia com a gente. E nós devemos nos relacionar com ele. O Consolador não é uma força ou uma influência. Ele é Deus e tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Filho. O Espírito Santo, como eu já disse, é um personagem importantíssimo na Bíblia. Tão importante que seria incoerente nós concebermos ele como qualquer outra coisa que não como Deus. Nosso primeiro tópico, o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo está presente em toda a Escritura Sagrada. Embora o nome Espírito Santo não seja encontrado no Antigo Testamento, segundo Stanley Orton, o problema teológico a respeito da pessoa do Espírito Santo gira em torno da revelação e compreensão progressiva, bem como da maneira de o leitor abordar a natureza da Bíblia. Mesmo que a doutrina do Espírito Santo não esteja plenamente revelada no Antigo Testamento, tal fato não altera a existência e obra dele. Em relação ao Espírito Santo, o título mais encontrado no Antigo Testamento é o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor. Uma coisa que é importante a gente perceber, né, e o professor pode explorar isso com seus alunos, é que de fato a Bíblia ela nos apresenta uma revelação progressiva. O que nós temos, né, o que nós conhecemos de Deus no Novo Testamento é muito mais do que o que os antigos no Velho Testamento conseguiram conhecer. O que foi revelado para nós no Novo Testamento é muito mais do que o que foi revelado aos antigos, aos anteriores ao Novo Testamento. Então, nós temos com toda e absoluta certeza uma revelação progressiva da Bíblia, da vontade de Deus. E desta forma é com certeza aceitável que pouco se mencione sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, ainda que é muito claro que quando a referência à terceira pessoa da Trindade como Espírito do Senhor, é absolutamente claro que está se referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, não vejo, e para muitos dos teólogos, né, expositores bíblicos, não há nenhum problema teológico, nenhum problema bíblico quanto a isso, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência que, de fato, né, o Velho Testamento vai ter menos informação por uma questão de lógica da revelação, né, que a revelação é progressiva, né? Se ela é progressiva, no início teria menos informação, mas agora já temos todas as informações, melhor dizendo, que precisamos. O Espírito Santo atuou diretamente com Deus Pai no processo da criação, se movendo sobre a face das águas e dando vida à criação. Gênesis 1 e 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus é comumente reconhecido pelos melhores expositores bíblicos, pela igreja em todo o tempo, como, né, o Espírito de Deus é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. No livro de Números é dito que Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés para
para colocar sobre os 70 anciões que ajudariam o legislador na gestão do povo que saiu do Egito. O versículo de Números 11 e verso 17 diz assim: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. O que acontece? Existem duas questões aqui que são importantes. A primeira questão é que a atuação do Espírito Santo nessa época, ela não era contínua, né? Ela era esporádica. A ação contínua do Espírito Santo é hoje, na dispensação da graça. E isso é muito claro, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos mandarei outro Consolador que estarão com vocês até a consumação do século, né? Isso é a promessa de Cristo, e ela se cumpre, né, efetivamente, porque o Espírito Santo está sobre nós, está continuamente conosco. Segundo, que quando o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento, ele se manifestava esporadicamente, capacitando pessoas, muitas vezes capacitando pessoas muito específicas, como o próprio Moisés, para um ministério muito específico, como é o caso de Moisés. E quando o texto diz que eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, não está dizendo que dividirá o espírito, mas tirará, ou seja, repartirá da virtude do espírito. Deus está dizendo para Moisés: as mesmas virtudes que o meu espírito confere a você, ele também irá conferir a estes anciãos, para que eles também lhe ajudem a carregar o fardo de liderar o povo. Então é importante que a gente veja isso, perceba isso. Professor, converse com os alunos sobre isso. É óbvio que a atuação, né, que a presença do Espírito Santo hoje é contínua, até por causa da promessa de Cristo, né, que ele estaria conosco até a consumação do século. E no Velho Testamento nós vemos, né, eu estou repetindo isso para ficar mais claro, e o professor possa explorar isso com seus alunos. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele agia esporadicamente na vida de pessoas específicas, capacitando elas para ministérios específicos, como é o caso de Moisés e destes 70 anciãos. E quando o texto diz que Deus tiraria do espírito que estava sobre Moisés e daria àqueles anciãos, ele daria, né, aos anciões virtudes das quais se apresentava também Moisés, que era da parte do Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Senhor partilhou o Espírito Santo para capacitar os auxiliares de Moisés. Não podemos concordar com os ataques que na atualidade muitos fazem à presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele é apresentado como aquele que encheu o João Batista, né, a João Batista desde o ventre de sua mãe, né? Lucas 1,15 diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Também fez Zacarias seu pai profetizar. Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Nesse momento ainda é o momento do Velho Testamento. O próprio Jesus diz que João Batista é o último dos profetas do Velho Testamento. O último. Então eles ainda estão dentro desse contexto, ainda tanto Zacarias quanto João Batista. E eles foram, né, capacitados para momentos específicos. João Batista para o seu ministério profético de precursor do Messias, e Zacarias para aquele momento de profecias. Mas o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, como nós vemos a partir de Atos dos Apóstolos. Em Atos, depois da ascensão de Jesus, vemos ele agindo ao longo de todo o livro. Ele inspirou Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas a escreverem cartas para as igrejas do primeiro século. Na atualidade, ele habita no coração daqueles que creem em Jesus e os capacita a serem testemunhas de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, né? Como o slide aqui começou falando sobre Atos e termina aqui falando de 1 Coríntios 6 e 19, Atos, né? Atos 2, nós vemos ali o derramar do Espírito Santo, derramar. Agora não é uma concessão esporádica para um ministério específico, agora é o derramar do Espírito. E como diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 6 e 9, o Espírito Santo foi derramado sobre nós e nós nos tornamos casa dele, morada dele. Não é mais como dantes, que o Espírito via e depois capacitava e saía. Não, nós somos a habitação contínua do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, porque quando alguém diz que é a habitação do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo morando, que é cheio do Espírito Santo, mais do que demonstrar dons, ele demonstra frutos. Né? Porque se os dons são espirituais, o fruto é do Espírito, é a consequência imediata de uma vida governada pelo Espírito Santo. Então, quando alguém é casa de Deus, quando alguém é morada do Espírito Santo, automaticamente se percebe as virtudes desse Espírito Santo, que, volto a repetir, não é necessariamente ou não são necessariamente evidências de dons, mas evidências de fruto. O Espírito Santo e Jesus. Jesus, o Filho de Deus, foi gerado no ventre de Maria pela ação direta do Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com Moisés, ou com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem fez a ação milagrosa de plantar Jesus como um feto, um embrião no ventre de Maria. Não foi por vias naturais, antes que alguém pense qualquer tolice sobre isso. Não, foi um ato sobrenatural da qual o Espírito Santo é o agente espiritual para que isso aconteça. Ele veio sobre Maria quando ela concebeu, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É um ato milagroso, sobrenatural, onde o Espírito Santo planta a semente, que é Cristo, no ventre de Maria, para que desenvolva esse embrião e por fim ele encarne, nasça e tenha seu ministério e então morra na cruz do Calvário para nos salvar. Mais tarde ele veio sobre Jesus quando este foi batizado. Em Lucas 3 e 21 nós temos assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus também foi batizado e quando ele orou, naquele momento, após o término do seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Esta é inclusive uma cena que causa muito desconforto naqueles que são unicistas, que não acreditam na Trindade. Porque daqui nós temos a Trindade ou nós temos um teatro muito bem elaborado por Deus. Porque o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo está sobre ele em forma de pomba e o Pai está no céu dizendo: este é meu Filho em quem tenho prazer. São três personagens, são três pessoas. É a Trindade Santa se revelando de forma mais clara possível. Indubitavelmente, é indiscutível que as três pessoas da Trindade existem. Segundo Stanley Orton, o revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração do seu ministério terreno. O que é muito importante aqui: Jesus, Filho de Deus, mas tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus suportou foi pelo poder do Espírito Santo.
Jesus não rejeitou o Espírito Santo. Por ser ele Deus, né? O apóstolo Paulo escreve isso lá em Filipenses. Sendo ele Deus, não achou que o mais importante, sendo o ser de Deus, é o que deveria se apegar, mas humilhou-se a si mesmo. Dependeu inteiramente do Pai, dependeu inteiramente do Espírito Santo. Sem a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus, a promessa do derramamento do Espírito Santo não seria cumprida, né? Jesus, então, cumpre o seu ministério e quando ele está ascendendo ao céu, ele lembra os seus discípulos e deixa registrado que o Espírito Santo seria derramado sobre nós permanentemente. Segundo tópico, o Espírito Santo como consolador. Consolador amado. Paráclito, né? Acento está no A. Significa advogado, defensor, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Título que identifica a terceira pessoa da Trindade como Consolador. João 14:26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Consolador. Na verdade, né, o termo grego dá uma margem para vários significados, né? Desde consolador, advogado, defensor, companheiro, enfim, toda essa gama de significado faz muito sentido para demonstrar quem o Espírito Santo é, aquele que está presente continuamente para consolar, para defender, está para nos gerar a identidade cristã, a pessoa de Cristo em nós. Enfim, de fato, o termo grego, né, nos ajuda a entender que a missão do Espírito Santo está diretamente relacionada com o significado do seu nome. Aquele que está presente para advogar, para defender, para consolar e assim por diante. Jesus foi o ajudador que esteve ao lado dos seus discípulos durante seu ministério na terra. Ele ensinou-lhes os segredos do reino de Deus e os ajudou. Agora nós temos o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma aplicação que o professor também pode abordar ela na sua aula. Uma vez que o Espírito Santo é tudo isso que a Bíblia nos diz e foi nos dado continuamente, meu irmão, busque um relacionamento com o Espírito Santo. Confie nele. Ore a Deus no Espírito e seja consolado nas suas adversidades. Entretanto, o ministério terreno de Jesus findaria. Ele não estaria mais completamente corporalmente com os apóstolos. Então Jesus prometeu mandar, melhor dizendo, um outro consolador que iria fazer por eles o que Cristo havia feito até aquele momento. E estar com eles, ensinar eles, consolar eles, direcioná-los. Tudo aquilo que Jesus fez com seus discípulos. O próprio Jesus disse que nós, pelo Espírito Santo, também faríamos. A presença permanente de Cristo. Jesus tinha que concluir seu ministério para que pudesse estar presente com seus discípulos por meio do Espírito que guia o ser humano a toda a verdade a respeito de Cristo, tendo como missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Inclusive, na economia da salvação, é importante, né, que a gente tenha esse esclarecimento, e o professor pode explorar com seus alunos. Cada pessoa da Trindade tem sua função, né? Deus Pai, Criador de todas as coisas, é o idealizador da salvação, da redenção, né? É o idealizador da redenção. Cristo, Jesus, o Filho, é o executor, é ele que morre. É ele que é a oferta pelo pecado do mundo. E o Espírito Santo é aquele que aplica essa salvação na nossa vida. Ele nos fará lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Ele nos guiará, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo.
A batalha da vida cristã. Enfrentamos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Mas o Espírito Santo está conosco, nos dando coragem, forças para lutar e vencer os inimigos. O que é bom entender, e o professor pode explorar isso com seus alunos, é que a força que o Espírito Santo nos concede para lutarmos são coisas muito extraordinárias. Estão diretamente ligadas à resistência, à inteligência, né? Ao consolo, se por acaso formos feridos. Mas enfim, nesta batalha, nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos cura, que nos ensina, que nos dá a força, a resistência que precisamos. Então, o Espírito Santo, apesar dos inimigos que temos, ele está conosco, nos preparando e nos capacitando para cada momento de luta, e nesses momentos de luta sairmos vencedores. Sem a sua ação não teríamos condições para encarar tão ferozes inimigos que a todo momento querem nos destruir. O Espírito Santo ajuda o crente a mortificar os seus desejos carnais, a vencer o diabo e a vencer o mundo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, não estão debaixo de nenhuma condenação. Terceiro tópico, o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Revelação. Revelação significa desvendar ou desvelar, descobrir, tirar o véu, tirar a tampa, tirar aquilo que cobre. É Deus revelando ao homem algo que sem a intervenção divina ele jamais teria conhecimento e nem condições de ter conhecimento. Deus nos revela a sua vontade mediante a sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Também é ele quem dá entendimento ao homem a respeito das Escrituras, que eu falei agora há pouco, né? Na nossa luta, no nosso dia a dia, contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, o Espírito Santo nos capacita, ele nos ensina, ele nos adverte, ele nos corrige, ele nos dá força, ele nos dá força, nos dá vitalidade para lutar, para continuar, né? É o Espírito Santo que nos dá a direção, nos ensina o caminho pela palavra de Deus. O Espírito Santo está presente em nossas vidas e nós, vivendo uma vida governada pelo Espírito Santo, guiada, governada e dirigida pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma vida muito melhor. O eunuco etíope precisou de Filipe para compreender o texto sagrado, né? Atos 8:26, nós conhecemos essa história do eunuco etíope, né? Ele que era empregado de Candace, rainha dos etíopes, e ele estava indo ali lendo o livro do profeta Isaías e não entendia nada, mas Deus enviou Filipe para que Filipe pudesse, usado pelo Espírito Santo, ensiná-lo, revelar a ele quais as verdades que ele estava lendo da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo não conseguiremos entender a revelação do Pai para a humanidade. O eunuco não era cheio do Espírito Santo, mas Filipe era. Por isso, enquanto o eunuco tinha essa limitação espiritual, Filipe não tinha. Provavelmente o eunuco talvez poderia até ser um homem mais intelectual do que Filipe, mas faltava ao eunuco aquilo que tinha em Filipe: a ação, a presença do Espírito Santo de Deus. Inspiração foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos. Estes compuseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. A revelação se refere ao material produzido e a inspiração ao método. Ou seja, a revelação é aquilo que Deus deu aos homens que eles ainda não tinham. E como Deus deu isso através do método da inspiração. Soprando, é interessante, né, que é inspirar, né? É Deus respirando, né? Soprando em nós
inalando, ou melhor, nesse caso, os autores da Bíblia, Deus sopra e eles inalam, né? É um expirar, um puxar para dentro. O Espírito Santo coloca neles, né? É muito importante quando a gente pensa sobre isso e a gente percebe que é revelação, né? É de Deus para o homem, e é inspiração, é Deus soprando no homem. Ou seja, todo o conteúdo bíblico, desde o material até o método, foi dado por Deus. Então a Bíblia ela é plenamente espiritual, plenamente divina. A palavra inspiração deriva do grego theopneustos, que por sua vez traz o significado de sopro de Deus, exatamente o que diz o texto de 2 Timóteo 3,16, onde a ideia básica é que as escrituras foram sopradas por Deus, sendo o resultado do sopro criativo de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura divinamente soprada por Deus. Foi Deus quem soprou. Como eu acabei de dizer, isso nos traz duas verdades que são importantes. Primeiro, o conteúdo é divino e a forma de que foi dado também é divino. O agir do Espírito. Sem a ação do Espírito é impossível haver uma espiritualidade saudável. É Ele que nos leva a orar, a jejuar e a ler as Escrituras. Sem Ele também não há Novo Testamento. Em termos gerais, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Nós vemos aqui, nesse texto, como o autor está dizendo, a importância do Espírito Santo. E nós vemos algo que é muito importante, especialmente que está diretamente ligado ao termo grego paráclitos, né? Que é o advogado, é o consolador, é o ajudador, é o que está perto. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele é tudo isso que nós precisamos. Ele nos ajuda a ler, ele nos ajuda a lembrar, ele nos ajuda, ele nos dá unção, ele nos ajuda a orar, nos ajuda a jejuar. É o Espírito Santo agindo em nós. É importante ressaltar que o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes da atualidade. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos no falar em línguas. O que nós não aceitamos são os shows, né? Os shows pirotécnicos, né? Os malabarismos da famigerada unção da churrasqueira, unção do riso, unção do cuspe, do reteté, e que no final não há edificação. Por quê? O Espírito Santo, ele é o consolador, ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele nos ensina sobre Jesus, ele nos capacita a pregar o evangelho e ele nos capacita com dons. E o interessante dos dons, que Paulo deixa isso muito claro, e isso parece que é esquecido pelos irmãos que gostam dessas aberrações, dessas inovações, e que são de fato aberrações. O que parece esquecido por eles é que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos dá, sim, os dons, e os dons servem para edificar a igreja. E aonde há essas balbúrdias, essas bagunças, geralmente não tem edificação. São crentes imaturos, são crentes meninos. Eu não estou dizendo que nós devemos procurar viver numa comunidade, uma vida onde não tenha manifestações sentimentais, né? Alegria e até uma certa efusividade. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é básico nós compreendermos que se não há edificação da igreja, então essas manifestações ou pseudo-manifestações não são bem-vindas na igreja.
O batismo é uma capacitação a fim de que testemunhemos de Jesus. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse revestimento de poder que recebemos pela misericórdia divina é acompanhado do falar em outras línguas, ou a glossolalia, como ocorreu no dia de Pentecostes. Né? É importante a gente observar que isso é revestimento. Tá? Vocês estão vendo a palavra revestimento, é vestir novamente, porque ter o Espírito Santo, todo cristão verdadeiro, mesmo que ainda não tenha sido batizado no Espírito Santo, mesmo que ele não tenha dons espirituais, ele é alguém cheio do Espírito Santo e salvo. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é algo a mais que nos dá muito mais ousadia, nos dá muito mais poder para poder partilhar o Evangelho, para poder pregar o Evangelho de Cristo e fazer outras maravilhas pelo Espírito. Os discípulos estavam no cenáculo quando tiveram a experiência de falar em línguas. Atos 2:4. Essa mesma experiência ocorreu em Atos 10:46, quando Pedro se encontrou na casa de Cornélio e ali anunciou o Evangelho. Onde o Evangelho chegava, havia manifestação de poder e também a manifestação das línguas. Também aconteceu em Atos 19:6, quando Paulo orou por um grupo de pessoas em Éfeso. O revestimento de poder pelo falar em outras línguas é para os crentes de todos os tempos até a segunda vinda de Cristo, mas é para os crentes. Nossa conclusão: Espírito Santo, conforme vimos nesta lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando aqueles que pela fé entregaram as suas vidas a Cristo. Permita que ele venha orientar a sua vida e o conduza para mais perto do Pai. Que maravilha! Nós devemos terminar esta lição fazendo uma oração, convidando o Espírito Santo para nos governar, para nos direcionar, para nos iluminar e nos capacitar para viver para a glória de Deus Pai e de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário, e lembrando que você que faz o uso dos slides produzidos aqui pelo EBD em Foco na sua igreja, tire uma foto e mande para nós, para os nossos registros. E lembrando também que para mais informações acesse ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. É isso aí, paz e bem a todos. Você encontra na plataforma do ebdemfoco.com tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência. Então não se esqueça, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Paz e bem a todos e até a próxima.